qual funil você utiliza na prospecção de clientes, novos contratos para sua advocacia? Eu sei que esse é um assunto bastante complexo, tem muita gente aí falando de que funil X morreu, funil Y nasceu. Eu não quero entrar nessa polêmica. Eu quero partir do seguinte: existem pelo menos uns 5 ou 6 métodos de prospecção. Fora o outbound, né, que é a advocacia, que não é permitido para a advocacia pelo Código de Ética. Mas existem pelo menos outros 5 ou 6 métodos, a saber, indicações, parcerias, social selling, o inbound marketing, que tem uma forma nova de ser aplicada e ainda é muito bom, assessoria de imprensa, que pode incluir relações públicas, e ads, advertising, tráfego pago, tudo a mesma coisa. Pelo menos 5 ou 6 formas de prospecção. O ponto é, cada uma dessas formas de prospecção podem e devem estar incluídas em um funil. Porque prospecção não é uma coisa que é um botão que aperta, né? Não é uma única ação, é um conjunto de ações, é um passo a passo, ou melhor, é um fluxo operacional, é um processo, tem um passo a passo. O que é esse passo a passo? É o funil, ou o pipeline. Então, uma coisa é o método, que você pode usar um ou mais desses métodos que eu citei. Outra coisa é o funil que você utiliza nesse método. Tá? Eu sei que aqui eu já gerei uma matriz super complexa, que eu não vou desenrolar ela agora, vou ter muitos vídeos para a gente ter aqui nesse canal e desenrolar todas essas possibilidades, que ainda assim a ideia, mesmo desenrolando essas possibilidades, explanando essas combinações todas, a ideia nunca jamais aqui é trazer formulinhas prontas, é sim trazer ideias, paradigmas, métodos para você aplicar de forma personalizada na sua advocacia, com a ajuda de um consultor, não importa. Mas o que você precisa entender é que nada do que eu falo aqui é formulinha pronta, tá? Bom, o que eu quero tratar então nesse vídeo, já que eu não vou falar dessas possíveis combinações, até porque isso não seria um vídeo, seria uma aula aqui de um dia inteiro. Eu quero tratar o seguinte: do funil em geral. Não vou falar de nenhum funil específico, seja os funis de B2C, né, varejo, consumidor final, pessoa física, que tem ótimos funis lá do Russell Brunson, seja os funis de B2B, pessoa jurídica. Não vou falar. Vou falar do funil aqui de uma forma bem genérica. Por quê? Deixa eu conectar as coisas aqui para não parecer que esse vídeo está confuso. Quando eu tenho algum método de prospecção, eles têm esse passo a passo e normalmente o que as pessoas, empresas, gestores, sócios de escritórios acabam fazendo? Olha só para uma visão geral daquilo, independente do método de prospecção, independente do tipo de funil. Pode ser até o flywheel lá da HubSpot. Ainda assim, essa premissa que eu quero trazer aqui, ela vale. E qual premissa é essa? Não adianta você só olhar o geral do funil. Ou seja, tudo que entrou de lead no topo e tudo que gerou venda aqui e fazer uma grande conta aqui de taxa de conversão. Então entraram aqui 1.000 leads no topo do funil, independente de quantas etapas ou de qual funil seja esse, e fechei 10 contratos. 1% de conversão. Essa é uma forma muito... não quero usar um termo agressivo aqui, mas é uma forma muito genérica de olhar para a taxa de conversão e que não te mostra a realidade do que está acontecendo. Não te mostra a realidade. Então, o que eu quero trazer nesse vídeo aqui? É como enxergar essas etapas do funil, as taxas de conversão entre elas,
que é muito mais importante saber enxergar isso antes de fazer outros ajustes. O que eu vejo, por exemplo? O escritório está rodando tráfego. E aí tem lá uma taxa de conversão geral ali por, vamos dizer, por produto, vai? Que já nem são todos que olham por produto, mas deveria ser. E aí ele fala, pô, conversão tá baixa. E começa a fazer ajuste de campanha, outra campanha, criativos novos, textos novos, vídeos novos. E não melhora. Por quê? Muitas vezes o problema não é na campanha. Eu sei que muitas vezes sim, a campanha precisa ser otimizada indefinidamente. Mesmo que ela esteja boa ou mesmo que ela esteja ruim. Otimização de campanha é uma coisa perpétua. Tráfego é assim. Seja para melhorar o que está ruim, seja para otimizar o que está bom. Mas não é só a campanha que a gente ajusta. Ou numa campanha de inbound, não é só os conteúdos que a gente ajusta. Ou numa campanha de social selling, não é só as mensagens que a gente ajusta. Muitas das vezes, o funil é que precisa de ajuste. Então, isso é tão importante, mas praticamente ninguém olha para isso no mercado. Não sei por quê. Eu acompanho muita gente boa aí falando sobre prospecção. Tenho que acompanhar os picaretas também para ver o que eles estão tentando fazer vocês, né, serem enganados para comprar algum curso deles. E, de uma forma ou de outra, seja os picaretas, seja os caras bons, ninguém fala sobre isso de otimizar funil. E é isso que eu quero falar com você hoje. Minha cadeira está caindo. É isso que eu quero falar com você hoje. Vamos conversar então sobre otimizar o funil. Por quê? Seja conteúdo, seja campanha, elas são uma parte importante da aquisição de clientes. Mas elas não são a única coisa. Por isso que eu falo sempre de ter um processo comercial que começa no marketing, pré-venda e comercial. Só que muitos escritórios não olham para tudo isso. Por uma série de motivos, não vou entrar aqui. Então, vamos direto a entender o que significa essa tal dessa otimização de funil. Eu vou usar uma representação. Bom, primeiro, o funil já é uma representação gráfica que não deve ser levada em conta como se fosse uma coisa determinística, ok? Por isso que eu gosto bastante atualmente do modelo da HubSpot, do Flywheel. Mas vamos seguir ali, se você está fazendo uma campanha que passa pelo funil todo, ou, enfim, algum modelo que você esteja usando e que use algum tipo de funil. Tá? Eu sei que eu estou divergindo aqui, mas é só para ser... Por que eu quero falar sobre isso? Vamos supor, quando o escritório mede somente a entrada e o funil, como eu dei aquele exemplo, ele tem uma miopia. Mas vamos supor que, um outro exemplo aqui, quando a gente olha mais a fundo, o escritório tem uma taxa de conversão. Aqui vai ficar melhor eu compartilhar uma tela aqui, peraí, vamos lá. Enquanto isso, você já dá a sua curtida aqui no vídeo. Vamos aqui. Aqui vai ficar mais interessante de dar o exemplo. Então, vamos lá. Eu tenho um funil aqui rodando, ok? Como eu disse, genérico. Esse funil não tem nome nenhum, não tem nenhum modelo específico aqui. Diversos modelos podem funcionar aqui. Quando eu olho só uma conversão geral daqui de cima aqui para baixo, ou seja, do topo, da entrada de leads para o contrato, para a conversão final, eu posso estar ignorando pedaços das etapas aqui no meio. Ou seja, se eu olho para aquele exemplo que eu dei ali, agora eu vou retomar, que tinha dado 1% de conversão total. 1% é bom, é ruim, depende da campanha, depende de uma série de coisas, tá? Pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Mas vamos dizer que eu acho que não esteja tão bom. E eu vou tentar otimizar. Aí o que todo mundo faz? Vai lá para a otimização de campanha e não olha para cá. O que eu quero trazer é o seguinte. Vamos supor que a gente olhando para este detalhamento,
a gente acaba enxergando o quê? Que do topo para o meio, eu tenho 15% de conversão. Daí do meio para a terceira etapa aqui, para o fundo de funil, eu tenho 5% de conversão. E do fundo para o fechamento de contrato, eu tenho 40% de conversão. Olha só, eu falei que daqui eu tenho 40... Foi 40 que eu falei? Deixa eu voltar meu roteiro aqui. 15% eu falei. Eu falei que aqui eu tinha 15%, aqui eu tinha 5% e aqui eu tinha 40%. Olha só, essa minha taxa aqui está excelente. Ou seja, o que cai na mão do meu closer, ele fecha quase metade. É muito bom. Aqui em cima, 15%, tem algumas variações, né, do público, do produto, do product market fit, mas 15% aqui de topo de funil até que é uma taxa de conversão boa. Por quê? Principalmente quem está trabalhando funil inteiro, está trabalhando conteúdo de awareness, de consciência, de mostrar a dor. Aqui entra muito curioso nesse funil, que acaba saindo em algum momento. Então é normal, né, porque vê que não é para ele. Então é normal aqui ter um índice muito alto de perdidos, gente perdida aqui, curiosos. E como eles saem, a taxa daqui é baixa. Então vamos dizer, 15% é bom. Mas quem continua aqui, no meio do funil, supostamente já é um lead qualificado. Pode ser um MQL, pode ser um SQL, ainda não sei, vamos entender melhor a qualificação. Mas tecnicamente já é um lead qualificado. Ou seja, se aqui eu estou trabalhando inbound, que eu vou oferecer conteúdo, estou trabalhando social selling, que eu vou gerar algum relacionamento, eu estou trabalhando, sei lá, assessoria RP ou assessoria de imprensa, que ele recebe fontes, ou tenho algum conteúdo rich media que ele também recebe aqui, enfim, posso ter diversas ações de relacionamento aqui no meio. Eu já estou trabalhando com o lead que é qualificado, eu só estou tentando enxergar se ele está no momento de compra ou não, se ele é quente ou frio. Mas, se essa taxa aqui está de 5%, como eu dei no exemplo, significa que tem algo muito errado aqui. Entendeu? Este é o ponto. Neste exemplo que eu estou dando, as ações aqui de canais de aquisição e conteúdo de consciência estão boas, estão trazendo lead, e o meu filtro aqui também está bom. 15% de conteúdo de conversão aqui está ótimo. Aqui também, meu closer está funcionando perfeitamente. Ou melhor, aqui ainda falei, a qualificação aqui que talvez o meu SDR esteja fazendo também está boa. O trabalho de construção de foco que o BDR fez também parece estar muito bom. O que está falhando é aqui. Quem é que faz essa ação de relacionamento e nutrição do lead? É aqui que está falhando. É um social seller que faz o relacionamento? É um SDR que faz a nutrição? É aqui que está falhando. É aqui que precisa ser ajustado. Entendido? Antes, tudo bem, não quer dizer que não precisa ajustar nada no topo, no fundo? Às vezes sim, ou até na campanha, ou até nos conteúdos. Otimização de campanha de funil é constante. Mas o que eu quero trazer aqui eu quero que você entenda aqui eu preciso olhar etapa por etapa para enxergar problema real. Quando eu olho só o geral, eu não enxergo o problema real. Este é o ponto que eu quero que você entenda. Ok, entendi como calcula as taxas de conversão por etapa, independente, isso aqui serve para todos os funis, todos os pipelines que você estiver usando. Não importa como é o seu processo comercial, o seu passo a passo, isso aqui serve para tudo. Tá bom, entendi. E agora, como que eu otimizo? Então, vamos ver algumas possibilidades
de otimização deste funil. Espera. Dificuldade de achar meu texto aqui. Vamos lá. Bom, primeira possibilidade. Se eu estou com problemas no topo do funil, o que eu vou fazer se eu estou com problemas no topo do funil? Algumas possibilidades. Possibilidade 1. Se eu tenho um BDR trabalhando, normalmente advocacia empresarial é mais indicado que tenha um BDR. Pessoa física não necessariamente, mas pode ser. Depende da estratégia. Mas, primeiro ponto, o BDR está puxando um público que não está batendo. Ou o planejamento de marketing definiu um ICP, uma persona que não é exatamente aquela, precisa ser mais detalhado. Ou o conteúdo ou a campanha não está comunicando bem com o público, que está definido certinho, mas não está trazendo o público certo. Está trazendo ou muito curioso ou até público que não é sequer qualificado. Então, essas são as coisas que a gente tem que olhar quando a conversão do topo de funil está muito ruim. Minha tela ficou pequena aqui. No meio do funil, o que eu tenho que fazer quando eu vejo problemas na taxa de conversão do meio de funil? Aqui eu preciso melhorar essa conversão, né, do topo para o meio, do meio para o fim, ou seja, eu preciso melhorar aquelas ações ou de nutrição de conteúdo ou de relacionamento. Onde pode estar o problema aqui? O escritório está trabalhando com conteúdo muito genérico. Não tem um conteúdo específico de nutrição. O que é nutrição? Bom, aí a gente tem que entender o que é exatamente o meio do funil. O meio do funil, pegando o conceito lá do Eugene Schwartz, o funil de consciência, é quem já sabe que tem um problema, já sabe que existe uma solução e já está buscando por essa solução. Então, aqui é o processo de decisão. É a construção do processo de decisão, seja uma pessoa física ou jurídica. Então, o conteúdo de meio do funil, de relacionamento, é o conteúdo que ajuda a pessoa a tomar essa decisão. Como? Explicando mais a fundo o problema, explicando mais a fundo a solução, explicando como o seu escritório ajuda a resolver aquele problema. É o como. No topo do funil, eu tenho que mostrar o que é o problema. Aqui eu tenho que mostrar como resolve esse problema. Então, é um mix de conteúdo com relacionamento. Então, o escritório precisa ter mais pontos de contato com o lead que está nessa fase aí. Tanto em ter esses pontos de contato, vai depender quantos, dependendo do produto, se é uma venda mais simples, uma venda mais complexa, mas precisa ter. Porque se chegou um lead que ele está, supondo, né, que sejam qualificados, se o lead é qualificado e está frio, eu preciso nutrir esse lead com conteúdo de relacionamento. Leva um tempo. Se ele está quente, eu preciso já mandar para o closer, mas eu preciso identificar isso como? Com conteúdo de relacionamento. E aí, os conceitos do inbound, né? Então, essa é a função do conteúdo de meio de funil. E aqui sim, melhorando essas coisas, que eu otimizo o meio do funil. Ok, fundo de funil. O que eu tenho que fazer se eu detectar que o meu problema está lá, né, o topo do funil está funcionando, está trazendo lead qualificado, o meio do funil está fazendo a função de esquentar esse lead, de nutrir o lead e levar para o closer. Só que, no fechamento, a taxa está baixa. Aqui podem ser outros problemas agora relacionados com o comercial mesmo, com o closer, ou com o produto em si. Com o closer, talvez falte treinamento. É importante o closer usar um método
de vendas. Existem alguns aí no mercado. Por quê? Não caia naquela bobagem que se falava antigamente de mas o meu closer ele tem um tino comercial excelente. Isso não existe. Não existe. O que existe é treinamento no método. Escolhe um método e treina no método. Mas ele tem um perfil. Bom, o perfil, beleza. Perfil, sim, tem algumas pessoas, alguns profissionais que têm o perfil para o comercial. Agora, só o perfil sozinho não faz nada sem o método. Ou até vai fazer alguma coisa, mas vai ter um índice de efetividade muito baixo. Eu prefiro uma pessoa sem perfil com o método do que uma pessoa com perfil e sem método. Claro que o melhor dos mundos é juntar as duas coisas boas, né? Ter o perfil e usar o método. Aí é garantido taxas de conversão de vendas muito mais altas. Mas nem sempre o problema está só no closer. Às vezes o problema está no produto. Ou melhor, na percepção de valor sobre o produto, a respeito do produto, em comparação com o preço dele. Lembre, preço e valor não são a mesma coisa. Preço é o que o cliente paga, valor é o que ele leva, é o que ele recebe. Se a percepção do cliente é de que o preço é maior que o valor, ele não compra. Quando a percepção de valor é maior do que a do preço, ele compra. É aquela velha comparação que faz, por exemplo, de café. Por que tem gente que paga R$2 no café da lanchonete e tem gente que paga R$15 no café da Starbucks? Percepção de valor de que na Starbucks aquele café custa R$15. Não vou entrar no mérito da qualidade do café, mas tem todo um ambiente, tem as comidinhas bacaninhas. A percepção de valor do Starbucks que o Starbucks entrega é maior. Então, equilibrar aqui, quando eu falo ticket médio, né? Equilibrar o valor e o preço do produto e também lembrar do Product Market Fit, ou seja, se esse produto está bem endereçado para o público final, para o público que é o ICP, o público exato daquele produto. Percebe que muitas vezes a gente tem que voltar lá no planejamento de marketing para conferir se esses conceitos, se essa construção do planejamento estratégico está bem construída. Bom, por último, não apareceu. Por último, eu também posso melhorar o pós-venda. Tudo bem que eu não coloquei aqui, né? Mas aqui, se a gente pegar aquele funil em ampulheta, aqui viria a parte de adoção e engajamento, quando ele abre a parte de baixo da ampulheta, né? Que aí é o pós-venda. Ou seja, onde que esse funil aqui pode dar problema? Muitas vezes o cliente fecha o contrato e alguns dias ou poucas semanas depois quer cancelar. Ou até fecha o contrato e desaparece, não manda mais a documentação, não... Tenho certeza que você já passou por isso. Por que isso acontece? Ou porque teve alguma falha aqui nos processos anteriores, nas etapas anteriores, esse cliente acabou sendo empurrado ali e fechou sem ter muita confiança, sem ter muita convicção. Ou ele se sentiu inseguro nesse pós-venda. O que é o pós-venda? A parte mais importante aqui do pós-venda, de quando assinou o contrato, é o embarque do cliente, o onboarding do cliente. O que isso significa? Dar atenção para esse cliente que acabou de fechar. Por quê? A advocacia, no fim do dia, que eu sempre falo, a advocacia não vende ação judicial, ou extrajudicial que seja, ou assessoria. A advocacia vende confiança. E aqui, nesse momento, é onde a confiança do cliente pode estar mais abalada, ameaçada. Porque ele está assinando o contrato, ele pode estar ainda um pouco inseguro. E aí? Se você não ajuda a ele ter segurança neste momento da assinatura de contrato, é por isso que ele escapa.
Como que a gente faz um embarque, um onboarding bem organizado desse cliente? Tem que ter, né, para que não ter o churn aqui, não ter a perda do cliente logo no fechamento. É um embarque com um acompanhamento bem próximo, com transparência no procedimento. Então, ter alguém de um atendimento ali que vai conversar com o cliente sobre explicar como que é esse passo a passo. Olha, o seu José, a gente acabou de fechar aqui a sua ação, o seu contrato. Então, agora a gente vai pedir toda a sua documentação, vai procurar levantar provas que a gente vai precisar aqui para embasar, para fundamentar a sua ação. Aí a gente vai ter um tempo que geralmente leva X dias para elaborar inicial, aí protocolar, explicar direitinho tudo o que vai ser feito. E cumprir, né? Não adianta explicar e não cumprir. Ou seja, seguir aquele passo a passo que geralmente é o POP, é um manual de procedimentos. Quanto mais cuidadoso for e mais próximo for esse contato com o cliente nessa etapa, maiores as chances de eles não desaparecer do funil. E isso também futuramente aumenta as chances de ele continuar sendo cliente do escritório para outras demandas, ou seja, você conseguir ter um cross-sell, um upsell a partir da primeira demanda que ele contratou. Bom, essas aqui são as formas de otimizar esse funil. Então, eu, assim, trouxe algumas um tanto genéricas, ok? É só isso que eu falei? Não. Lembre-se, não é fórmula pronta. O que eu trouxe aqui são as mais comuns que eu vejo, que eu lido aqui no dia a dia, na consultoria, os pontos mais comuns onde a gente pega para fazer ajustes. São só esses? Não. Às vezes tem alguns pontinhos mais delicados, alguns pontinhos mais escondidos. Então é importante fazer essa análise do funil, não só de um mês, geralmente de 2 a 3 meses, para ter uma amostragem mais interessante. E é assim que a gente otimiza o funil. Então, esse conjunto todo de um funil otimizado, aí ele vai linkar com as campanhas também otimizadas, com conteúdo também otimizados. E aí é esse conjunto todo que vai fazer com que o escritório tenha uma alta performance na prospecção. Então, a alta performance não é uma coisa que eu faço que vai rampar o escritório de uma vez. São diversas pequenas coisinhas. Eu gosto... eu nem lembro de quem é essa frase, mas ele diz que um grande problema, para resolver um grande problema, não existe uma grande solução. Um grande problema a gente resolve com diversas pequenas soluções, atacando um pontinho de cada vez. Então, é por isso que é importante conhecer as taxas de conversão da campanha, em primeiro lugar, do funil. Estou tratando especificamente do funil aqui, como eu falei, não vejo ninguém tratar sobre isso. E, depois disso, é que a gente vai aumentar verbas, diversificar mais canais, melhorar o conteúdo, enfim. Daí a gente vai ter uma série de otimizações mesmo dos outros ativos, seja de canais de conteúdo ou ações que estejam acontecendo. Entendido? Muito bem. Espero que você tenha entendido como isso funciona. Se não ficou tão claro, se minha explicação ficou muito técnica, e eu sempre sou muito cheio aqui de termos técnicos, de business mesmo, e é importante que você entenda, tá? Deixa seu comentário aqui perguntando qual a dúvida ou o que você não entendeu. Vamos bater um papo para você entender tudo isso. É muito importante você otimizar a sua prospecção. E quero deixar um recado também. Eu estou organizando um grupo de estudos sobre prospecção na advocacia. Mais especificamente sobre prospecção para advocacia empresarial. Então, se isso faz sentido para você, eu vou deixar um link para uma landing page explicando como vai funcionar esse grupo. Ele é totalmente gratuito, a gente vai ter umas atividades semanais. Em princípio, não tem um tempo em que ele vai demorar, mas vai ter a explicação aqui na landing page. Se faz sentido para você, dá uma olhada nessa página para conhecer e ver se faz sentido você entrar nesse grupo. Vai ser bacana. Se você estiver lá, será muito bem-vindo. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Espero que esse conteúdo ajude a melhorar sua prospecção, otimizando essas etapas do funil. E até a próxima.